Boa noite a todas, a todos. Boa noite a todas as pessoas leitoras. Estamos na quarta edição do Clube do Livro Letramento Racial, do Festival Sempre um Papo. Nessa edição, nós trazemos o livro Água Funda, de Ruth Guimarães, que terá a mediação da nossa querida doutora Patrícia Santana. Patrícia Santana é essa pessoa incrível, escritora de literatura para as infâncias, com graduação em História, mestrado e doutorado em Educação, Conhecimento e Inclusão Social pela UFMG. Patrícia Santana é professora aposentada da Rede Municipal de Belo Horizonte. Já fez tanta coisa linda nessa rede municipal que eu sou feliz de ter acompanhado. E a meninada que foi aluna dela, tomara que hoje esteja aí acompanhando o nosso Clube do Livro. Patrícia, além de ter sido diretora também, né, Patrícia, na rede municipal de Belo Horizonte, ela é integrante do Núcleo Gestor Ações Afirmativas na UFMG, além de pesquisadora das relações raciais e educação, infâncias negras e quilombolas. Então, eu vou passar a palavra para a Patrícia, mas antes preciso lembrar que o Clube do Livro Letramento Racial do Festival Sempre um Papo tem o patrocínio da CEMIG. Nós teremos ainda mais uma edição em fevereiro, que vai encerrar esse primeiro ciclo de letramento racial a partir da literatura de autoras negras fundamentais. Nós tivemos a primeira edição com o livro Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo, mediado pela doutora Rosália Diogo, em outubro. Depois tivemos de Maria Firmina dos Reis, Úrsula, que teve a minha mediação. Em dezembro, tivemos de Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, com a mediação de Eda Costa. E hoje, com a mediação de Patrícia Santana, Água Funda. Então, passo a palavra para a nossa querida mediadora, Patrícia Santana. Que seja hoje um lindo encontro nesse janeiro frio. Vamos esquentar esse janeiro com literatura. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Madu. É uma honra também estar aqui compartilhando com você esse momento. Agradeço aos organizadores do Centro para um Papo pela essa iniciativa bacana de fazer um Centro para um Papo letramento racial, né? A gente estava conversando aqui antes que é tão importante a gente conhecer nossos e nossas escritoras negras, né? Muitas delas brilhantes, mas pouco conhecida, né? Da população em geral. Felizmente, a gente tem tido um momento bem fértil assim, de divulgação desses trabalhos, dessas escritoras, e é uma alegria, né? Eu estava agradecendo aqui a Madu esse convite para falar um pouco do livro Água Funda, esse privilégio de ter podido conhecer um pouco da história da Ruth Guimarães e também ter podido ler o livro Água Funda, né? Com muita assim empenho, né, fazendo uma leitura mais aprofundada para poder trazer elementos para a gente conversar aqui. Então, eu estou muito feliz por esse encontro e espero que as pessoas se apaixonem pela Ruth Guimarães assim como eu me apaixonei, né? E falar de Água Funda, que é o livro de estreia dela, é muito gratificante. Eu preparei uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês aqui para um pouco ser um roteiro, né, dessa conversa aqui. E eu espero não me delongar muito, apesar de que tem muita coisa para falar, mas para a gente também abrir um espaço para o diálogo, né, para a troca. Então, gente,
Antes de começar a falar do livro em si, né, Água Funda, que é um livro que foi publicado em 1946, acho que vale a pena a gente se dedicar pouquinho sobre a história, a biografia, vamos dizer assim, da Ruth Guimarães, né? Maravilha. E eu quis trazer essas fotos, né, de diferentes momentos assim da vida dela. Claro, tem mais fotos, né? Porque o marido dela era fotógrafo. O filho também parece, um dos filhos também parece que é fotógrafo, ele criou um blog que ele trouxe uma galeria de fotos dela, então tem muitas fotos, então eu trouxe essa, mas um pouco para aguçar a curiosidade de vocês, depois vocês procurem as fotos. Tem foto dela com Guimarães Rosa, com Antônio Cândido, com a Lígia Fagundes Telles, e ela tomando posse na Academia Paulista de Letras, então, assim, é uma escritora que, felizmente, a gente tem muito registro, né, que é uma coisa difícil de encontrar com escritoras negras, principalmente desse período, né? Porque ela nasce em 1920, ela publica o primeiro livro em 46, então, de um tempo bem distante da gente, assim, e tem muitos registros, né? Então, eu acho que esse fato dela ter muitos registros já é uma peculiaridade da Ruth Guimarães, assim, é uma história muito encantadora, muito emblemática, né? De uma mulher negra num tempo em que bem recente do pós-abolição da escravidão, então de um tempo muito próximo à escravidão ainda, né? E em que a gente sabe que os talentos das pessoas negras eram diversos, mas elas não tinham tantas oportunidades assim para revelar esses talentos, às vezes até revelavam, mas eles não eram tratados com o devido respeito, né? Apesar de que a gente tem muitos exemplos significativos desse brilhantismo de pessoas negras na história do nosso país, né? Eu acho que não é nem que as pessoas não mostraram seus talentos, elas mostravam, elas faziam, elas produziam, elas escreviam, elas compunham música, só que elas ficaram um pouco desconhecidas com o passar do tempo, apagadas, né? Vamos dizer assim. Então, a Ruth Guimarães é um exemplo assim que eu fiquei muito pensativa, porque ela nasce em 1920. E aí eu fiquei tentando comparar um pouco com a história da minha mãe. Minha mãe nasce em 1938, quer dizer, 18 anos depois. E ela foi uma pessoa que, se tivesse conseguido estudar, né, ela teria seguido o campo das artes também, que ela sempre foi muito talentosa. Mas, infelizmente, ela não teve essa oportunidade de continuar nos estudos. Né? Ela fez o que seria, naquela época, só até o quarto ano primário, né? E aí eu fiquei pensando assim, e minha mãe nasceu em Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. E aí eu fiquei pensando, nossa, a Ruth nasce no interior de São Paulo, em Cachoeira Paulista, em 1920. Né? Então, com 10 anos, a Ruth ela já publica poemas em jornais locais, para vocês terem uma ideia. Olha, Né? E aí eu fiquei muito pensando de como que. E ela fala disso, né? Como que a educação é importante, né? Como que a educação foi importante na vida dela, apesar dela dizer que a escola às vezes não a interessava muito, eu acho que ela não fala nesse sentido, porque ela não se reconhece assim, mas eu acho que ela tinha assim o que seria hoje superdotação até, né? Então o que é que ela fazia? Ela era muito agitada, ela não gostava de ficar sentada na carteira, então ela movimentava muito. E recentemente eu ouvi alguns comentários dos filhos dela que fundaram o instituto com o nome dela, falando que ela pulava o muro para ler, pulava o muro para ler livros, né? Então, desde pequena, ela já era uma pessoa que gostava de ler e de escrever poesias e coisas literárias, textos literários. Mas a educação foi importante para ela, porque foi através da escola que esse veio de escritor, esse veio poético dela também veio à tona, né? Então, e ela teve a oportunidade de continuar nos estudos, né? E aí eu comparando lá com a história da minha mãe que não pôde, ela pôde seguir, fez o ginásio, depois com a ajuda da família, especialmente seu avô, ela era neta de um português, né? Casado com uma mulher negra, mas eles eram uma família pobre, não era uma família que tinha posses, né? Mas não eram miseráveis, vamos dizer assim. Ele era um operário da ferrovia e ele conseguiu bancar os estudos dela do ensino médio. Né? Ela se forma em magistério, ela faz o curso normal e faz o magistério. Né? E aí, essa Ruth Guimarães, que fica praticamente órfã, muito jovem, de pai e mãe, né? ela, ela, ela
muito precocemente, eu falei que ela já publicava em jornais, ela começa a escrever com muita frequência, né? Então, ela é poeta, romancista, contista, cronista, foi jornalista, escrevia muitos artigos, ela tinha semanalmente crônicas publicadas na Folha de São Paulo, em vários jornais. Ela era teatróloga, ela montou, escreveu roteiro, ela era tradutora, e ela dominava o latim, o espanhol, o francês, o italiano. Ela traduziu obras de Dostoiévski, vários autores clássicos. Ela criou um livro, era um dicionário de mitologia grega, que foi muito adotado nas universidades. Então, uma pessoa de uma exímia, né? Assim, em termos de acadêmicos, em termos de intelectualidade, né? E ela também lecionou, né? Ela foi professora, então ela lecionou língua portuguesa em escolas públicas, né? Fundamental e médio de São Paulo, também foi professora universitária, né? Então, assim, como que é interessante, porque ela escreve o livro H. Fundo aos 18 anos, praticamente, esse livro Olha foi isso. escrito. E sempre tem gente que pergunta, mas como é que você escreveu esse livro? Como é que foi escrever esse livro? Ela falou assim, eu praticamente, esse livro já estava todo na minha cabeça, assim, eu sentei praticamente e o livro foi saindo, assim, porque já estava todo na minha cabeça pelas experiências de vida que ela teve de morar no interior, né? É, na, às vezes em São Paulo, às vezes em Minas Gerais, né? Sempre ali no sul de Minas, próximo à Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo. Ela morou em Lorena para estudar, Cachoeira Paulista, acho que teve uma outra cidade que agora não estou me lembrando. E depois, aos 18 anos, ela se muda para São Paulo, a capital, porque ela tem que trabalhar para sustentar os irmãos, né? E até então, quando ela publica o livro, ela estava com 26 anos, ela ainda não tinha entrado na universidade. Aí ela fala que ela estava trabalhando, fazendo várias coisas, e ela, acho que já era funcionária pública na época, ela vai e presta vestibular, faz filosofia e depois letras clássicas na USP. E é nas Maravilhosa. letras clássicas que ela vai estudar os clássicos, vai aprender essas línguas todas também. E ela também era uma pessoa que pesquisava muito por conta própria, assim, né? Ela fala que ela não é autodidata, porque esse negócio de autodidata não existe, que a pessoa não pode aprender com ela mesma, porque ela mesma não sabe, então ela precisa sempre ter a mediação do outro, né? E ela foi um pouco ela foi aluna de Mário de Andrade, ela era tipo um mentor intelectual dela, principalmente que ela tinha um interesse muito grande pelo folclore, pesquisa com folclore, com o que a gente chamou de cultura popular, né? Infelizmente, o Mário de Andrade ele não leu os livros que ela escreveu, né? Principalmente Filhos do Medo, que é o livro que ela vai escrever baseado nessas pesquisas que ela faz, e Filhos do Medo vai falar sobre demônios. Eu acho que ele também não leu o Água Funda, né? Então, a gente vai percebendo que como que é interessante isso, né? A força dela também, dela ocupar os espaços, né? Que naquela época não devia ser fácil para uma mulher negra do interior. Ela se diz, eu sou uma mulher negra, caipira, né? Ela faz questão de falar o tempo todo que ela era uma mulher negra, caipira e escritora, né? E professora, pobre, ela fala que ela é pobre também. E como que se a gente pensar num contexto bem hostil, né, principalmente para a população negra, trabalhadora e pobre no Brasil daquela época, né, anos 20, anos 30, 40, né, anos de muitas transformações também no Brasil, do ponto de vista do trabalho, né, um pouco dessas transformações que vai fazer com que o Brasil se torne um pouco mais industrializado, né? Mas você tem o período da área Vargas, você tem todo o autoritarismo também do período da ditadura Vargas, o período antiguerras, e um racismo muito grande ainda motivado por uma proximidade com a escravidão, né? E ela passa por esse período, claro, ela nem gosta de muito ficar falando disso, né? Ela fala que ela não ficava pensando sobre isso demais, sobre esses preconceitos, mas ela revela isso na sua própria escrita, né? Que esses preconceitos, ela não usa o termo racismo, que eu acho que para o período era talvez forte usar esse termo, mas que o preconceito racial, a exploração do trabalhador, né, ela estava muito colocada ali e ela traz isso para os seus escritos, né? Ela se E uma casa. mulher, né, Patrícia?
Oi? Ela sendo Ela como mulher, uma mulher, muito desse assim, enfrentamento assim sim, incrível. incrível, muito Que, revelador assim da altivez dela, né? uhum, E ela tem essa motivação também, além da escola, além da a própria família, né? Que ela falava que os pais eram leitores, que em casa ela tinha 100 livros, né? olha E isso. ela lia esses livros. Eu lembro quando eu era criança, eu não tinha um livro dentro de casa para ler. Eu lia jornal, eu lia literatura no jornal, que meu pai comprava Ah, todo domingo, eu lia um conto, uma crônica no jornal Estado de Minas. Então, você vê também que o contexto familiar, aquela coisa que a gente sempre falou, que as famílias negras elas sempre se interessaram pela educação, né, dos seus filhos, a sim. educação sempre foi algo importante, isso se torna muito exemplar na trajetória da Ruth Guimarães, né? E aí ela se casa com seu primo, José Botelho, que era fotógrafo, professor, jornalista também, e ela tem 9 filhos. Aí Olha isso me isso. impactou muito também. Porque eu fiquei pensando assim, como que ela conseguiu escrever? Ela tem, eu acho que 51 obras publicadas, fora tudo quanto é artigo que ela produziu nos Meu jornais, Deus. escreveu para os jornais, etc., com 9 filhos. E eu fiquei É, muito impressionada com isso, assim, dessa capacidade dela, né? É como se fosse uma paixão mesmo, eu acho, que faz com que ela se lance, né? Além da competência intelectual e tudo mais, sim. é essa paixão pela literatura, né? Pela leitura, pela escrita, e ela tem muitos comentários. Ela fala, ela não tem muito papo na língua, e ela fala muito assim, de que fulano é muito bom, que ele escreve e tal, mas ele não sabe escrever. Ela falou isso ela falou isso de Jorge Amado, por exemplo, né? Ela fala que Jorge Amado é gostoso de ler e tudo mais, mas ele não sabe escrever. E como ele não sabe escrever, a obra dele, daqui a um tempo, ninguém vai querer saber de ler, vai querer ler mais. Então, assim, ela teve a ousadia de criticar Olha isso. o Jorge Amado e outros, né? Porque ela era muito dedicada, né? Os filhos Uhum. dela também falam, quando eles mostravam alguma coisa para ela, assim, de escrita, que ele escrevia, falavam, tá muito bom, mas você tem que aprender português. Então, ela era uma pessoa, assim, muito obstinada. Exigente, Isso. obstinado. E tem uma curiosidade dela também, que ela gostava muito de plantas, né? Então, ela morava ela voltou a morar na casa que era dos pais, né? Dos Olha só. avós, quer dizer, e que ela foi criada com o próprio marido, porque eles eram primos, né? Então, ela é uma chácara bem grande, então ela mexia também com questões de ecologia e etc. Ela gostava muito de planta e gostava muito de festa junina, festa de São João. E principalmente porque ela nasce no dia de Santo Antônio, né? Ela nasce no dia Ah, 13 de pois é, junho. 13 de junho. É, Olha só. aí A ela. mulher Aí era do balacobaco. e ela fazia festa junina todos os anos, fazia fogueira na casa dela todos os anos, né? E Uhum. aí tem um trecho de uma entrevista dela que ela falava que não mandava carta, não tinha convite oficial, mas todo mundo aparecia no dia da fogueira dela. Aí que ela fazia umas paneladas de comida, e um povo tocar, dançava, e era assim, todo ano tinha festa junina e ela gostava muito também. Que E aí eu lindo. trouxe essa coisa da ousadia dela, né? Essa segurança que ela tinha, né? Do que ela acreditava, do que ela pensava, do que ela tinha estudado, do que ela tinha se dedicado. Eu trouxe aqui uma curiosidade dela, de uma conversa dela com Guimarães Rosa, né? Olha, Porque depois eu vou falar disso, mas o livro dela, Água Funda, é publicado no mesmo ano que Guimarães Rosa publica Sagarana. Então, ela vivia muito nesse meio literário também, né? E assim, eu fiquei muito assim. A gente fica um pouco até revoltada, porque se ela circulava no meio dos modernistas, né? Desses que se diziam também regionalistas, né? Que é um pouco. As pessoas tentam enquadrá-la, os escritos da Ruth Guimarães como regionalista, por causa do período que ela é, escreve, porque ela se reposta ao povo do interior, os caipiras, etc. Então, ela vivia nessa roda dos escritores, né? Ela mesmo procurava os escritores por conta própria, mostrava o que ela escrevia, eles falavam o que achava. Então, ela é uma mulher ousada, né? E muito segura de tá. si. E aí ela vai numa conversa com ela fala: eu briguei muito com o Guimarães Rosa. Aí ela fala: imagina que é teu gemimento, mas aí ela vou ler aqui para você, né? Guima, ela chamava ele de Guima, você não tem direito de cunhar palavras, de criar palavras. A palavra só existe se tiver um povo que fale que fale. A palavra é povo. E você põe aí, por exemplo, mato a Euvava.
Muito bonita a palavra, muito engraçada também, mas não vale nada. Quem vai falar essa palavra daqui para frente, só você. Nos seus livros, daqui a não sei quantos anos, essa palavra que está aqui não existe. Então, ela brigava com ele porque ela tinha um preciosismo com essa coisa da oralidade do povo popular. E ela Sim, vai trazer essa fala, esse, as pessoas, os críticos até falam que ela tem ela escreve de forma coloquial, né? Mas isso sim. não desmerece o trabalho dela. Essa fala coloquial é para honrar a fala do povo caipira, do povo do interior, do povo da roça, mas ela não inventa palavra, ela fala as palavras que o povo fala. Então, ela vai lá e dá uma alfinetada no Guimarães Rosa por causa das palavras que ele inventa, que não vale. Aí eu fiquei até assim, não é que ela tem razão, porque a gente sempre admirou, né, do Guimarães Rosa inventar palavra, mas quando ela fala isso, eu fiquei assim, mas ela tem razão, porque ele está Pois inventando é, uma palavra que não existe e que só ninguém estão nos fala aquela livros dele, palavra. né? Pois Hã? é. Só estão nos livros do Guima, né? Estão nos livros dele. Então, ela critica as pessoas por causa disso, né? E ela fala que uma das grandes influências dela, de tudo que ela leu muito clássico internacional, de tudo quanto é lugar, leu muita gente. Ela fala que a grande influência dela é o Machado de Assis. Ela Olha vai só. falar isso, né? Então, ele é que. E para ela, ele é um dos que escreve bem, que escreve melhor, né? Ela fala Ah, do Lima Barreto também, tal, mas ela fala que a grande influência dela foi o Machado de Assis. que Então, maravilha. então, assim, é uma história muito peculiar, muito particular, muito interessante. E, assim, mais próxima, assim, quando ela já estava passando dos 80 anos, então ela é descoberta, né, por Aham. escritor, redescoberta, vamos dizer assim, porque na época ela foi muito aclamada, né? Então, acho que dá um vácuo aí que ela vai dar um tempo para fazer as pesquisas e dar uma. Não é que ela para de publicar, para de escrever, mas ela dá um tempo nas publicações, tanto que algumas publicações dela são mais tardias, né? Ela escreve numa época e leva mais tempo para publicar. E então ela sai um pouco desse cenário. E eu acho que pela característica dela também, né? Porque é uma mulher, apesar da sofisticação, de ser uma grande intelectual, é uma mulher simples, né? Então ela Uhum. estava lá fazendo seu trabalho, ela era uma professora muito dedicada, fazia trabalhos com os alunos assim que eles tem uma matéria que saiu na CUT sobre ela quando foi centenário dela, dos alunos que foram alunos dela, pessoas hoje que estão em várias frentes aí importantes de trabalho, recordando de como que ela foi uma professora muito inspiradora, né? Bacana. E aí, então, o livro Água Funda ele é publicado pela primeira vez em 1946 pela editora Globo de Porto Alegre. Depois ele tem uma outra publicação, né? Aqui são as capas dos livros, né? Uhum. Vai ter uma publicação, uma segunda edição pela Nova Fronteira em 2003, então bem depois, né? Bem Nossa, depois. muito depois mesmo. É, que eu acho que está nesse contexto, que veio a Lei 10.639, né? Que vai incluir Uhum. o currículo Sim, histórico cultural brasileiro e africano. Então, tem uma sede dessa literatura também, para poder subsidiar os trabalhos nas escolas, né? Então, isso também influencia os estudos nas universidades. Então, várias pessoas vão estudar Ruth Guimarães nos cursos de letras, principalmente, né? E a terceira edição, que é a que eu li, que é essa aí dessa capa aqui do lado, que é da uhum. editora 34, que já está na quarta reimpressão, né? Já teve 4 reimpressões essa edição. Bacana. E aí tem uma particularidade também que eu fiquei muito assombrada, assim, porque a gente fica assim, poxa, a Ruth Guimarães, uma escritora negra, o livro dela foi o livro mais vendido em 1946. Foi o mais vendido, e foi o ano que Guimarães publica Sagarana, mas Água Pensa Funda bem. vendeu mais, e foi muito aclamado pela crítica na época. E os Uhum. críticos, alguns deles, falam: não, tem muitas mulheres escrevendo, muitas escritoras, mas agora apareceu uma escritora que está prometendo muito, e fala muito dela, e fala do jeito dela escrever, do estilo, de como que ela resgata essa cultura do povo popular, como que a linguagem dela é essa linguagem que, ao mesmo tempo, é, res, retrata o linguajar do caipira, né? Ela usa também muito esse termo caipira, e com muita elegância, sofisticação e etc. Né? E o livro Água Funda é um exemplo muito bom disso. Né? Aham. É uma obra literária que é obrigatória para o vestibular de 2025-26 da FOVEST,
E tem a honra de ter o prefácio do Antônio Cândido, que eles se tornam amigos também, né? Ele era um admirador dela, do trabalho dela, incentivador, etc. E ela constrói muitas amizades também. Ela era amiga do Érico Veríssimo. Ela monta uma excursão na escola dela, de ensino médio, e consegue um ônibus e leva os meninos lá para Porto Alegre. E vai lá entrevistar o Érico Veríssimo, para vocês terem uma ideia assim, né, de como que ela circulava também. Que maravilha. Assim, tem muito mais coisa, gente, sobre ela, assim, é um universo enorme. Depois vocês procurem. Ela foi entrevistada pelo Rony Von na TV Gazeta, Olha, num quadro que ele tinha que chamava Grandes Mulheres, sabe? Ela já velhinha lá, acho que ela já estava com 91 anos, acho que ela morre com gente, 93 ou 94, e ela tem entrevistas, tem muita coisa sobre ela falando de Mar de Andrade, né? Ela falando sobre folclore, ela tem um conhecimento muito forte da coisa do folclore, ela chega a dizer que o folclore não é qualquer coisa, não é uma coisa de ignorante, né? E ela quer desfazer, acho que o livro Água Funda também é um exemplo disso, né? Ela quer desfazer essa ideia de que o povo do interior, o povo da roça, é o povo que não sabe, que é ignorante. Ela fala que não, né? E a gente vê isso muito no livro, né? Então, maravilhosa. o tema do livro, né? Eu sei que deve ter pessoas aqui que leram o livro, mas muitas não tiveram tempo de acabar de ler, ou de ler mesmo, né? Porque às vezes se interessou pela conversa, mas não teve tempo de ler o livro. Então, eu vou um pouco falar, né, do que fala esse livro. Ele é um livro que fala da vida, assim, né? Assim, dessa vida do cotidiano, do miúdo, do dia a dia das pessoas do interior, né? Então, são contações de causos, né? Desse povo do interior que é pobre, que é negro, que é indígena, que é branco também, de homens e mulheres, né? E essa vida que a gente às vezes pensa que uma vida boba, né? Não, é uma vida com simplicidade, mas com grande complexidade. Acho que o Água Funda fala dessa complexidade que é a vida, né? Que é a vida no seu geral, né? Então, assim, ela vai ter vários subtemas ali o tempo todo passando, repassando, e ela acho que ela faz isso com muita intenção, né? Que as coisas estão entrelaçadas, né? Então, o que é a vida? A vida é o trabalho, são as paixões, as doenças, os medos, as crenças e o destino, né? Que é quase como um personagem para em Água Funda. Acho que o destino é um personagem muito importante nesse livro, né? E aí, no desenrolar do livro, ela vai traça pequenas filosofias, né? Assim, sabe? Porque eu já. Olha aí, só que, mano, é muito. Oi? Parece que tinha um áudio ligado, né? Mas cortaram. Isso. Patrícia, mas é incrível, e eu quero destacar a pesquisa que você nos traz sobre a vida de Ruth Guimarães, com tanta riqueza de detalhe, e que, ao revelar para nós, leitoras, leitores que estamos aqui nesse clube, a gente já vai percebendo o conteúdo da própria história do livro. Sim. No começo da sua fala, me deu a impressão que você queria destacar o não regionalismo da Ruth Guimarães, com o que eu concordo, porque é universal, é uma Sim. literatura universalista, né? E querer rotulá-la como uma escritora desse regionalismo realmente não cabe. E eu acho isso incrível. Você vê uma mulher intelectual, nascida em 1920, com esse potencial criativo, eu diria assim, genial. Genial. Quando Genial. você E essa coisa do destaca... regionalismo era uma coisa que ela não gostava muito, né? Exato. Porque ela falava disso mesmo, ela falava que. E ela tinha um pouco um ressentimento, que ela falava assim: nós brasileiros, assim, que acabamos tendo um pouco conhecimento sobre essa rica cultura do Brasil, né? Em todos os sentidos, né? Uhum. E ela fala que é preciso vir alguém de fora para poder exaltar o que tem de bonito, importante nessa cultura. Né? Aí ela usa muitos termos, assim, né? Que acho que para o período era adequado, né? Que é a questão das Uhum. lendas, dos folclores,
das entidades, dos seres, mas que a gente sabe hoje, com outros estudos, que isso também faz parte não só do que a gente chama de folclore, como se fosse uma coisa que foi inventada, mas que é parte assim, intrínseca da cultura mesmo do povo Sim, brasileiro, sim. né? E E até o algumas termo, dessas estão ligadas às religiões, né? Às diversas sim. religiosidades, né? Um catolicismo de devoção, as religiões afro-brasileiras, as religiões indígenas, está tudo muito ali misturado com aquilo, né? Então, essas crenças não são crenças só de crendice, como a gente usa o termo crendice, né? É coisa Superstição, qualquer. né? Não, ela faz parte do que as pessoas acreditam. Então, ela revela isso com muita sabedoria, porque ela É. viveu o tempo todo nesse mundo, né? Ela foi criada ali, ela viu as histórias, então ela conta a história do que ela viveu, que ela vivenciou, porque ela morou em vários lugares ali entre São Paulo e Minas, em Uhum. fazendas, então ela conviveu com essas histórias desses trabalhadores, desses capatazes, das mulheres que ajudavam ali na lida, aquilo tudo. Então, Sim. né, E ela ela é muito. mexe, né? Mexe com esse imaginário coletivo, as Sim, assombrações, isso, as festas dos mortos, que sim, mistura as religiões, como você acabou de dizer, não é? As crenças, e até a discussão sobre o que é folclore, assim, trazendo para a atualidade esse termo, quando ela fala que veio de fora para valorizar, aí é uma reflexão mesmo, que hoje a gente já não quer nem ouvir falar de folclore, a gente quer ouvir aham. falar das nossas mitologias, das nossas crenças, que são muito maiores do que esse folclore, essa palavra em inglês, Esse sentido meio que né? pejorativo, né? Mas eu É acho que ela isso. estava interessada justamente nisso, né? Nessas filosofias de vida, encravada ali na experiência, né? E que tem muita ligação com a natureza, eu vou falar disso mais para frente, né? Uhum, Essas filosofias de vida, essas percepções do que acontece, muito colado aos eventos da natureza também, né? Isso está muito presente na religiosidade afro-brasileira indígena, né? Esses elementos da natureza presentes, né? A força da natureza presente também no que muda a vida, no que dá sentido à vida, no que provoca a morte, né? Então, é muito interessante isso. Então, o livro também ele traz pequenas filosofias de vida e ela vai tecendo essas filosofias de vida através de ditados, de metáfora, né? E aí numa escrita primorosa, né? Muito primorosa, num estilo muito especial assim de escrever e que ela vai dando vida e forma à voz do povo, o povo da roça, as pessoas da roça, dos caipiras, como ela gostava de dizer, né? O livro ele é ambientado na fazenda Olhos d'Água, que se passa numa cidade, né, próxima à Serra da Mantiqueira. Às vezes ela fala alguns nomes de cidades, fala Itajubá, fala Chiva, fala Três Corações, vai falando alguns nomes, a gente não sabe ao certo que lugar que é aquele, mas é um sul de aham, Minas ali, né? sim, Que, sim. que, que o livro se passa, né? E aí assim, na minha leitura, é uma leitura muito minha mesmo, quem são os personagens do livro? Que as pessoas ficam buscando personagens só pessoas, né? E aí a gente vai percebendo, e no final do livro a gente tem a certeza disso, que as pessoas elas são personagens, mas não são os personagens principais. Eles Uhum, são só um pouco de um mote para ela contar as histórias que vão acontecendo ali, verdade. né? Não é só de uma pessoa só, mas de toda uma comunidade que vai se entrelaçando, né? Então, aqueles personagens que ela dá mais destaque, que ela dá nome e tudo mais, eles faz parte de um jogo maior que é para falar da história mais comum, mais coletiva, né? Mas aí eu Uhum. separei assim, personagem gente, personagem natureza e Que personagens ótimo. míticos. Os Maravilhoso isso. personagens gente é a Maria Carolina, assim, a Carolina, que é uma dona de fazenda, né? Que depois se transforma numa outra personagem, que ela faz questão de dizer que elas não são a mesma pessoa. Seu Jovino, Gertrudes, que é filha dela, seu Jovino pai, seu Inácio, que é o Bugre, o Joca, que é uma pessoa que o livro também tem as passagens temporais, né? Começa lá do final do século XIX e atravessa até acho que a primeira metade do século XX, um pouco antes disso, até 1930, por aí, 40 talvez. A Curiango, né, que é uma moça que eu vou falar um pouco mais dela, a Choquinha, que seria a própria Maria Carolina, mas ela fala questão de dizer que elas não são mais a pessoa,
e por aí vai, Donas Marias, várias, etc. Os personagens da natureza é o rio, as árvores, as flores, os bichos, que são as cobras, os pássaros, os bois, as siriemas, e ela vai falando de todos eles. Eles são personagens porque eles dão sentido a essa trama, né? Como ela vai Uhum. tentando filosofar sobre a vida daquelas pessoas, ela sempre usa das metáforas do rio, das árvores, dos bichos. É. Então, eles aparecem como personagem. A cobra aparece muito como personagem, né? Temido, né? Mas ela está ali presente ali no imaginário, na vivência deles, né? Que é com quem eles têm que tomar cuidado. O rio, que dá, né? Que é um pouco remete ao título do livro, que é Água Funda, né? Ela tem uma fala até muito interessante para falar do porquê água funda, né? Ela fala assim: a gente passa nessa vida como canoa em água funda. Passa, a água bole um pouco e depois não fica mais nada. Eu acho que ela usa dessa metáfora da água funda e do rio para falar de como que a vida também é movimento, né? Sim, E sim. como que as pessoas também Maravilhoso. são movimento, né? As pessoas vão É. passar. Ela tem uma parte que ela fala assim: não, as pessoas morrem, depois que morrem, morreu. Assim, né? Ela É. trata a questão da morte assim nesse sentido, o pós-morte com muita naturalidade também, porque morreu as pessoas não é que elas vão esquecer, mas ela não, né? É como a morte faz parte da vida, é um pouco isso que ela quer dizer. E essa metáfora da água funda, né? Dessa coisa de que, né, a vida das pessoas ela tem uma profundidade, né, de sentimentos, de acontecimentos, de coisas que as pessoas passam, elas passam por aquilo, elas se transformam e aquilo ali vai acabar um dia, né, que é um pouco o desfecho que ela dá, né, porque a morte está rondando o tempo inteiro também, né? Os personagens míticos, que é a Mãe de Ouro, as assombrações, as almas, a desgraça que aparece para quem chama, e a É. praga, né, que é um personagem assim, da segunda parte do livro, a praga é um personagem, né? É uma Sim. personagem ali que está rondando o tempo todo aquela comunidade, aquele grupo, né? E ela vai dando exemplo de como que essa praga vai movimentando ali. E é Aí eu interessante, né? trago. Hã? Pode É falar. interessante, Patrícia, que na minha leitura, não sei se você teve a mesma percepção, eu acho que sim, até quando você separa os personagens, gente, natureza e mistério, estou chamando assim, que eu ficava observando o quanto que para ela é importante o envolvimento em detrimento do desenvolvimento, Sim. no sentido mesmo de que quando a gente se desenvolve, a gente se distancia desse mistério, né, Sim. que implica gente com natureza e com os medos e as coragens dessas assombrações e dessa crença de que a praga vem como castigo, as doenças e tudo que Uhum. aparece, né? Sim. Esse negócio que você está falando do desenvolvimento e do envolvimento, eu lembrei assim, um pouco da filosofia do bem viver, né? Porque ela questiona essa coisa do desenvolvimento. Tudo que está ligado ao desenvolvimento está ligado a um pouco da destruição, né? Porque a Isso. perspectiva do desenvolvimento é uma perspectiva ocidental, né? De exploração, vamos dizer assim, colonial, né? Eu não gosto de ficar usando esse termo de moda, mas é uma perspectiva colonial. Mas E, e o bem viver é justamente o contrário, né? Porque ele não dissocia homens, seres humanos, mulheres, pessoas da natureza, né? É uma coisa que está muito imbricada e dá um status de humanidade para a natureza, né? Tanto que as uhum, constituições que seguiram essa perspectiva do bem viver no Equador, na Bolívia, no Peru, a natureza tem um status assim, tá lá como gente, como pessoa dentro da sim, Constituição, né? Que porque essa ideia de que não existe dissociação entre ser humano e natureza, né? Que eles estão embrincados, eles têm alma, os dois têm alma, os dois têm vida, né? somos Então essa parentes. perspectiva, isso, essa perspectiva do envolvimento e não do desenvolvimento, né? Isso. E que está ligada a toda essa cultura também, né? Não só a cultura indígena, mas a cultura negras, a cultura do interior, a cultura das pessoas que, né, estão lidando o tempo todo com a terra, né? Eu acho que Exato. ela, se ela tivesse tido acesso a essa filosofia do bem viver, acho que casaria muito bem com o pensamento dela.
E Uhum. aí, assim, uma outra perspectiva que o livro vai trazer, né, é o poder da natureza na vida das pessoas, das Isso. plantas e dos bichos, né, que está também muito ligado a um mistério, assim, ao mesmo tempo que ela fala que está ligada aos eventos da natureza, mas tem um mistério por trás que né, Sim. as pessoas não conseguem decifrar muito, mas que elas sabem que aquilo existe, né? Aí eu trouxe um exemplo do ar carregado, né? O ar está carregado. O que significa isso? Alguma coisa no ar faz doer as feridas antigas e os calos, dá loucura nos animais, obriga a criança a fazer reinação em cima de reinação, gente grande mesmo fica inquieta. É o ar que está carregado. Animal adivinha chuva. Como? Sabe-se lá, há tantos mistérios nesse mundo. Né? Então, essa Maravilha. coisa que a gente sente, né? Ah, não, o ar está carregado, ou que você está conversando com alguém, a pessoa tem um sentimento assim, nem o tempo nem escureceu, né? Ah, não, vai chover, né? Essas percepções que as pessoas vão tendo. A partir da própria experiência, mas a partir dos sentimentos, né? Uhum. E das. Eu acho que algumas premonições mesmo, né? Porque a gente fica Isso, tudo muito isso. no racional, mas as pessoas têm premonições, né? E alguém fica arrupiado quando né, tá para acontecer alguma coisa, e ela vai dando esse exemplo que acontece com as pessoas, acontece com os bichos também, né? Uhum. Então, as plantas, né, o que acontece com as plantas também, né, e etc., tem a ver com esse ar carregado. Aí ela É, traz um outro exemplo, que é o da Lua, né? E essa coisa da Lua, acho que muitas de nós vivemos isso, né? Lua para cortar cabelo, é. né? Lua para podar tal planta, não está na Lua de fazer isso, né? Então, minha mãe falava isso, não pode cortar o cabelo na Lua, me engoste, não, que o cabelo não vai crescer. E, então, e tem, né? Essa influência cientificamente tem, né? Porque se a Sim, Lua sim. interfere nas coisas do mar e tudo mais, ela deve interferir em outras coisas, né? Então, essa coisa do luar, né? O luar também faz doer feridas antigas. As mágoas velhas que a gente guardou voltam e pegam a latejar de novo. Nessas noites meio claras, meio escuras de céu limpo. Na lua nova, então, não sei que doçura entra devagarinho no peito da gente. Uma doçura gostosa de mel de pau tirada em fim de maio. Então, tem tantas luas que não são boas, são carregadas, né? E tem a lua nova, que ela faz um pouco que a lua nova é essa lua que traz a doçura, né? Que traz a Aham. esperança, que traz esse sentimento melhor, né? Quando você está na lua nova. Então, é muito interessante também isso que ela vai trazendo. E aí ela tem uma peculiaridade que é fascinante assim para mim, que eu acho que é o que dá muita traz muita beleza para a escrita dela, né? E muita densidade também, estilística, né? O estilo literário Sim. dela fica mais perceptível, né? Quando ela faz a descrição dos personagens, é muito interessante isso. Quando ela faz a descrição não só dos personagens, mas de cenas que acontecem e tal. E aí eu trouxe uma descrição que ela traz da Curiango, né? Que seria a filha neta, a sobrinha neta lá da Sinhá, Uhum. Maria Carolina, que era dona de fazenda, tinha escravizados na fazenda, etc. Aí ela vai descrever um pouco o que é essa coisa que não, às vezes não consegue nem dizer se ela é bonita, se não é, né? Não é dizer que seja bonita de admirar, nem a boniteza. Pega uns galhos de manjericão bem verde, misture com rosas brancas folhudas. É lá no meio, como quem não quer, esqueça uma rosinha vermelha. Isso é É ótimo. todo ano, eu falei o totó do ano, mas é todo ano. Dessa rosinha vagabunda que dá em qualquer chão e trepa em qualquer cerca. Depois repare, qual é a mais alegre, a mais vistosa, a mais simples, a mais pobre, ao mesmo tempo a mais bonita? Qual a que se olha primeiro? Qual a que se gosta mais? Qual é? Curiango era uma rosinha todo ano. Então, ela não era aquela boniteza né, que as pessoas ficavam procurando, assim, de destaque, mas ela era essa boniteza que as pessoas gostavam de ver, Uhum. a boniteza simples, que chamava atenção, né, que não estava só no rosto, mas estava no jeito dela andar, de balançar o cabelo. Então, ela tem várias descrições de Curiango, né? Sim. E ela Curi... também vai descrever a paixão e o amor relacionando as coisas da natureza. Assim como ela comparou Curianga a rosinha vermelha, que dá todo ano, ela vai comparar a paixão também com alguma coisa relacionada à natureza, né? Aí ela vai falar do Joca. O Joca vai se apaixonar pela Curiango, né?
Nossa, Quando que é chegado... paixão, Hã? que paixão. É. Quando é chegado o tempo, a semente nasce até em cima de pedra. Tinha chegado o tempo do Joque e ele nem desconfiou disso. Guardou a semente no coração sem saber e esperou sem saber que ela brotasse. É a comparação de quando ele fica enamorado lá da Curiango. E aqui Sim. é da Sinhazinha, né? Quando ela perde a cabeça para o capataz lá. O amor está de emboscada à beira desses caminhos. Está no cheiro do mato verde, pisado ou malhado de chuva. Está no ité das frutas, está na quentura do sol. É que nem fojo de caçador em carreio de anta, ou então que nem armadilha de pegar passarinho encantador. Sinhazinha veio desprevenida e caiu no laço. É Aí lindo é um pouco demais. dessa desventura aí da mulher que era rica, bonita, poderosa, né? Uhum. Que não queria que a filha se casasse com filhos de capataz, e ela acaba caindo nessa armadilha e se apaixona pelo capataz, né? E esse capataz vai acabar, entre aspas, assim, desgraçando a vida dela, né? É. E aí, um pouco que eu estou para ir terminando, né? Assim, os comentários, e o que eu estou querendo trazer para vocês, assim, que o livro é muito rico, ele traz é, muitas histórias entrelaçadas, né? E essas histórias entrelaçadas, elas estão sempre com alguma coisa ligada a um sentido da vida, um conselho, uma filosofia, uma forma de ver a vida, né? Então, ela Uhum. vai trazendo isso muito, traz muitos ditados, né? Eu nem dei conta de mapear, assim, para não ficar cansativo também de trazer, mas ela traz muitos ditados, esses ditados populares, muitos que a gente conhece e alguns que a gente nunca ouviu falar, mas eles estão ali sempre presentes para poder um pouco ir dando sentido para as coisas que vão acontecendo, né? Aí eu trouxe alguns. Casamento que começa com foguete e acaba com porrete. Porque ela vai falar do casamento da Sinhazinha, que foi um casamento que durou uma semana, com muita comida. As mulheres começaram a fazer doce mesante, matou porco, matou boi, veio música, dançava, amanhecia, anoitecia dançando, amanhecia dançando. Aí no último dia soltou foguete. E o Pronto. casamento nem foi lá essas coisas, nada, né? A vida de É. casado dela não foi lá essas coisas, né? Engraçado, as coisas mais bonitas são as mais repetidas e a gente nem percebe. Isso é quando ela vai descrevendo algumas coisas do dia a dia que se repete, né? O bailar das andorinhas no céu, né? E ela vai falando um pouco disso e de como que isso é bonito e a gente olha e fica admirado e para olhar, mas a gente nem para pensar que aquilo acontece todo dia. Mas é o que acontece todo dia que é o bonito, né? Um pouco dando Aham. sentido que é o comum da vida é que faz a gente seguir em frente. Eu um pouco percebi assim, né? É o que dá o sal da vida também, né? E Ruindade, às vezes. Hã? ela com essa sensibilidade, não é? Porque, Uhum. ao mesmo tempo, tem pessoas que não vão ver mesmo, não vão perceber. Mas quem fala, engraçado, as coisas mais bonitas são as repetidas, e a gente nem percebe, é que está percebendo, né? Tem É, isso também. sim. E eu acho que a vida no interior proporciona isso, né? Porque Sim. mesmo com muito trabalho, né? Eu não quero também ficar aqui exaltando que só tem isso no interior, né? Mesmo com muito Nossa, trabalho, muito esforço, né? Muita labuta, a vida no interior, assim, próxima à natureza, ela permite isso, né? Esse encantamento com a natureza, essa contemplação, que é a palavra, né? O a contemplar a contemplação. natureza, né? Mesmo O com nove observar a meninos. natureza, né? Isso mesmo. Ela traz muito essas metáforas. Aí ela vai falar da maldade das pessoas, né? A ruindade, às vezes, é só falta de imaginar a tristeza dos outros, né? Olha aí. Uma pessoa ruim é a pessoa egoísta, ela pensa só nela, né? Sim, Ela não vai para frente, ela não pensa para frente, ela não consegue perceber, né? O tem sentimento empatia das mesmo. pessoas. As coisas, quando tem que ser, Deus não revoga, né? A gente fala do que tem que ser, será, né? E por aí vai, muito ligado também a essa coisa do destino, né? Porque o homem mais ignorante que seja, por mais cego, por mais burro, gosta de ser tratado como gente.
Então, eu achei isso muito bonito, porque ela vai descrever quando muda, né? O dono da fazenda, assim, a Sinhazinha vende, chega um velho para poder tomar conta, e ele é uma pessoa que interagia com os trabalhadores. Ele queria saber o que eles podiam ajudar para poder melhorar as coisas, ele sentava para conversar, ele comia junto com eles de colher, ele cantava a casa junto com eles não tinham vergonha de conversar perto dele. Então, ela fala isso, né? Que a Sim. pessoa mais simples, mais humilde, o que ela quer é ser bem tratada, né? Ela quer ser tratada como gente, ela quer ser ouvida, ela quer ser escutada, né? E eu acho que ela faz um contraponto como que a outra tratava os trabalhadores, com maldade, com castigo, com chicote, Uhum. né? Então, eu gostei disso, muito disso também. Aí ela fala, diz que praga, metade cai e metade volta. Por isso que roga muita praga, não tem, quem roga muita praga não tem sorte. Então, a praga também é um personagem, como eu já tinha falado, né? E ela traz esse negócio da praga aqui como uma coisa que as pessoas que ficam sempre todo desejando mal, esse mal volta, né? E Uhum. aí, assim, um outro personagem que eu consegui localizar é a tragédia, né? A tragédia como personagem, que está ligada à praga, né? Essas tragédias elas estão ligadas à Exatamente. praga, né? E aí, assim, desde o do começo do livro, a gente vai vendo essas pequenas tragédias acontecerem, né? E mais para o final é que você vai tendo uma percepção melhor de que ela está falando, né? Quando ela começa a falar lá que as coisas foram mudando, né? E que coisas estranhas começaram a acontecer e ela está se referindo a essas tragédias, né? E Sim, aí tem a briga no bar, tem a facada acho que o Sr. Pedro leva dentro do bar por causa de uma briga. Tem morte é. por tiro, porque eles estão brigando porque tomou o boi de um, tomou o boi de outro, então alguém morre a tiro. Tem morte por ciúme, que os homens matam por ciúme, né? Por causa da fofoca, das intrigas dos outros, eles matam as mulheres. Tem morte por picada de cobra, que o bugre acaba morrendo, né? Ele sempre conseguiu vencer as picadas de cobra, mas ele entra numa emboscada aí que ele não consegue, né? Sim. Tirar o veneno da cobra, ele acaba morrendo. Morte por acidente de trabalho, né? Que é o homem que cai na caldeira lá da usina de cana. E as mortes por doença, né? O pai da Sinhá morre, parece que é de uma pneumonia, de uma tuberculose, que ele tosse Sim, sem sim, sim. parar, então tem muito isso. E a tragédia também associada à loucura, né? A loucura pelo abandono, que é o que vai viver a Sinhá, e a loucura pela paixão, que é o que o Joca vai Toca. passar, né? Assim, acho que ele demora tanto a concretizar esse amor dele pela Curiango que ele acaba ficando louco. E ele É, vê a mãe de ouro, né, o tempo inteiro. E essa mãe de ouro parece que vai puxando ele para um abismo, né, um abuso da loucura. Então, essa paixão, né? Gente, assim, eu, eu abro aqui para a gente conversar, né? É, então, Patrícia, enquanto você vai se ajeitando aí, o Joca, eu fiquei muito encantada com a mobilidade dele na história inteira, porque quando ele percebe a traição da Cecília, lá naquela situação da moita, né, que ele estava esperando a Curiango passar e acaba vendo sem querer a Cecília traindo o marido, eu fiquei achando que a loucura dele ficou muito ligada a isso, porque apesar da paixão que ele nutria pela Curiango, ele tinha medo de que acontecesse com ele o mesmo que aconteceu com o amigo, que a, sim. que a Curiango pudesse traí-lo também. E ele Uhum. não tomava a decisão de contar para o amigo o que ele viu, e aquilo atormentava ele demais, É. né? É, essa coisa da paixão, né? Ele era tão doido pela Curiango que ele deixou-se tomar por isso, né? Sim, Pelo medo de acontecer igual. E assim, acaba acontecendo no final, a gente entende que ele ficou doido e ela também foi dar os pulinhos dela, né? Que ela é uma moça bonita, pois é. nova, e acabou acontecendo, não é o que ele temia, né? Eu acho que isso também está ali colocado, né? Essas coisas que você não tem como evitar. E ele acabou tendo tanto medo que ele nem se deu conta que isso estava acontecendo com ele ali perto, mas ele não dava mais fé de nada, né? Então,
É muito isso mesmo, assim. E Então, essa coisa da mãe de ouro, né, ela é muito forte, né, nesse imaginário, assim, também. muito, Até muito. a novela que está passando da Seis, de vez em quando eles fazem referência a essa mãe de ouro, ela aparece para eles, ela mostra o caminho das esmeraldas, mas no livro a mãe de ouro é meio que perversa, assim, ela não é boazinha, não sai dando ouro para ninguém, não, pelo contrário. Pois é. Acho que ela vai arrastando a pessoa para alguma coisa assim, né? Difícil na vida, assim. Mas é isso, assim. Eu acho que é um livro É. que tem muita coisa para explorar, sabe? Assim, tem muita coisa para a gente pensar, para a gente refletir. E essa coisa, né, dessa forma como ela escreve, tão assim. E que a gente. Eu fico pensando assim, gente, nossa, muito. Esse livro tinha que ser mais lido e divulgado. É um pouco isso assim que eu fiquei pensando. É. E aí, nesse sentido, o Clube do Livro Letramento Racial, que vai ficar, está sendo gravado e disponível depois no YouTube do Sempre o Papo, né? Já abre essa porta. E essa forma que você trouxe aí, a pontuação de vários elementos presentes no livro e fora do livro sobre a vida da Ruth Guimarães, nossa mãe, isso aí abriu um leque maravilhoso. E voltando ao livro, naquela parte, né, mas você chamou de segunda parte, eu concordo, quando o mediador chega lá na, na água, não é água funda, não, como é que chama lá? Na, Enfim, na usina, né? é, Na água é, funda. Eu estou tratando como se fosse tudo sim, ali, tá ligado à fazenda, né? Antiga, né? isso, para poder levar os trabalhadores para trabalhar na usina, né, de cana. E, e daí a pouco o que tinha desaparecido volta e Todo conta, estrupiado, né? todo estropiado, conta que ele foi enganado por essa conversa de bom emprego, de 30 mil por dia. Então, a exploração do trabalho, como você levantou aí. Então, olha, é tanta coisa que ela aborda. Eu fiquei assim muito associando ao trabalho escravo, né? Porque as Exato. pessoas elas são iludidas, né? Por um bom emprego, numa situação de precariedade, elas são até hoje, né, o trabalho escravo ainda é muito forte no Brasil. E normalmente elas são atraídas por essas falsas promessas, né? Essa promessa de que vai ter as coisas, né? Chega lá, a pessoa, qualquer coisa que ela come, ela já está endividada, a roupa que ela recebe para trabalhar está endividada, a ferramenta, tudo. Então, assim, é uma alusão ao trabalho escravo. Né? Sim. E eu acho que nessa região eu fiz uma viagem para o interior de São Paulo, assim, a gente acabou pegando uma outra estrada, assim, recentemente, a gente estava indo para Botucatu e a gente pegou uma estrada, assim, sei lá o que aconteceu, a gente errou lá no GPS. E aí a gente nós caímos numa cidade que só tem cana, Madu. Meu Só Deus. tem cana, cana, cana. Você olha para um lado é cana, você olha para o lado é cana. São que se transformaram as fazendas, né? Se transformaram em usinas de cana. Então, São Paulo ainda a cana ainda é muito forte, né? Uhum. Porque a história se passa numa fazenda que depois se transforma numa fazenda que vai produzir muitas coisas, depois se transforma numa usina só de cana também. Ela faz esse marco temporal de como que é o ciclo, né, das produções também. Então, tem a Uhum. ver um pouco com essa história. Muito interessante isso também, você ter chamado essa atenção para essa parte do livro, né? De Isso, e como porque que a é, é, produção econômica gira em torno da cana e da exploração do trabalho, né? isso, dessa A exploração do trabalho, exploração. porque quando ainda está na fazenda, ainda vai levando, né? Claro, é, tem uma parte que eles são maltratados, outros que eles são mais bem tratados, mas quando chega na usina, você vai ver a precariedade do trabalho, né? O cara morre dentro de uma caldeira Exatamente. lá, explode lá e mata, que é um negócio muito perigoso. Então, ela também vai trazendo isso, né? Ela vai trazendo essa perspectiva também da vida dura da roça, né? Que as pessoas dependem desse trabalho também para sobreviver, né? E Então, esse personagem Joca, eu volto nele também a partir da relação dele com o trabalho na usina. Ele estava tão atormentado
com a paixão, com o ciúme, com a mãe de ouro, e com tudo, que ele acaba cometendo aquela loucura de bater no companheiro dele lá, com aquele pau embrasado, e depois nem dava mais notícia de ter feito. Mas o Aham, ponto que eu estou querendo destacar disso é que ele não conseguia, e o médico afirmou que ele não podia trabalhar em ambiente fechado. sim. Então, isso para mim, saindo do escrito, mostra essa alma inquieta do Joca, que Uhum. desde o começo ele mostra que é uma pessoa fora da caixinha nesse sentido, depois ele acaba louco mesmo, né? Mas ele já era uma pessoa diferente, É. E eu né? acho que tem a ver com essa coisa do confinamento, né? Porque antes eles trabalhavam no espaço aberto, o Joca tirava a areia do rio, ajudava na lida lá quando tinha aqueles mutirões para apanhar alguma produção, né? Que eles tinham. E aí, quando chega a usina, um grupo vai trabalhar confinado ali dentro, né? Sim, Daquela usina ali. Então, isso também tem a ver da falta de adaptação com esse ambiente confinado, né? Acho que o Joca também isso também leva ele um pouco para a loucura, sabe? Assim, além da questão da paixão, essa coisa de como que muda a forma como ele trabalha, né? E isso. também interfere nessa saúde mental dele, vamos dizer assim, né? Porque ele também era tropeiro, eles tinham aquelas tropas que viajavam, corriam, aí de repente ele tem que ficar confinado dentro de um lugar que tem uma caldeira lá, fervendo aqueles negócios, tudo. Então ele também ele fica inquieto com isso, né? Eu acho que ela que tive essa percepção também, que o trabalho confinado, né? Ele acaba trazendo um pouco, comprometendo essa saúde mental dele. E eu senti também assim que as mulheres, ela retrata as mulheres assim de uma forma elas trabalham muito, né? Porque elas é que estão na lida ali do cuidado com a casa, dos maridos, né? Toda vez que tem que fazer mutirão, festa, elas estão lá trabalhando, cozinhando, dando Aham. conta das coisas, mas elas não se privam dessa coisa do desejo delas também. Eu acho que assim, ela pincela isso um pouco. Ela não, eu acho também que ela não, talvez não poderia explorar isso pela época que ela escreve o livro, mas ela vai mostrando essas mulheres também que são cheias de desejo, né? A própria Curiango, a Cecília, né? A própria Sinhazinha, Gertrudes, então elas têm desejos, elas têm Mariana quereres. também, né? Tem uma Mariana lá que era a que foi cedo para a vida, Isso, né? que ela também tem um romance com Joca, né? Isso. Então Então, você vê, ela traz essas mulheres né? Ela não tira essa coisa da mulher, do desejo dela, do que ela quer também, da posição e da opinião, né? Porque elas todas têm opinião, desde assim, a própria filha, etc. A própria mãe da Sinhá, que ela não quer morar com ninguém, ela vai ficar na casa dela, vai morrer sim, lá sozinha. E ela traz um perfil também dos homens muito machista, né? Que eu acho também. Assim. isso Ela aí, um pouco pincela no machismo. machismo deles, né? Porque Aham. tem mais de uma história que eles ficam lá, um chega a matar a própria mulher por causa do ciúme, e o outro fica com aquela pulga atrás da orelha, ele também, e outros, e etc. Então também tem um quê do machismo ali rondando, né? É Então isso. ela também, isso também está muito presente, né, na leitura que ela faz do povo, né? E essas mulheres que ajudam a vida acontecer, né? Sem elas, meio difícil, né? Elas lavam aquela quantidade de roupa, cuidam de filho e aquilo tudo mais, e estão ali, né? O tempo todo, né? Participando da vida da comunidade também, né? Nesse sentido, assim. Eu gostei também das contradições, a gente está falando das contradições, lembrando a época em que esse livro foi escrito, que foi publicado, quando a Curiango vai ter a criança, a dificuldade, a ajuda da mulher, a reação do Joca ao vender o boizinho dele, que era o ganha-pão, faz uma festa Uhum. danada, depois fica. Então, É, assim, tudo tão. Como é que eu vou dizer? Tudo tão imediatista, né? Quer celebrar, quer curtir.
Aí tem os É. medos, tem os desejos, tem os impulsos, Os e festejos, né? Assim, tem uma cena que eles estão lá, a festa depois que eles fazem o mutirão, eu não lembro o que, que eles foram colher. Eu sei que matou não sei quantos cabritos, não sei quantos porcos, para poder dar o povo que ajudou lá no mutirão. E aí eles vão comer e aquilo acaba virando uma festa. Aí chega gente para tocar, aí eles vão dançar uma dança que Ai, gente, como é que chama a dança? Ela é muito tradicional no sul também do Brasil, não sei o que, da cana. Um negócio da cana. Aí eles vão dançar. Então, assim, aquele dia de trabalho acabou em festa, né? Então, isso também é interessante. Essa alegria do povo, apesar das dificuldades da vida, é um povo que é alegre, é um povo que celebra, né? Eu acho que isso tem a ver um pouco com a nossa cultura negra, né? Também, dessa coisa da celebração, da comidaria nas festas, né? Você vai sim, numa sim. a festa de congado, na hora que acaba tudo, você vai sentar, lá tem comida, com as paneladas de comida. Você nem sabe quantas pessoas que vão, mas todo mundo vai comer aquela comida, né? Tem comida para todo mundo comer, É. né? Então, essa coisa também que ela vai trazendo. Ela não nomeia muito isso, assim, pelo menos quando as pessoas ficavam tocando ela para falar da presença negra nesse livro dela, ela fala que é um livro que vai falar de tudo, né? Que vai falar disso, né? Dos negros, dos brancos, dos pobres, né? E que está tudo muito misturado, porque ela também, ela fala isso, que ela também ela vem de uma família mestiça, né? Que ela tem esse avô português e acabou que parece que alguns tios casaram também, casamento interracial, então ela um pouco define essa cultura que ela está retratando como uma cultura mestiça, né? Aí depois eu acho que ela consegue ir percebendo e ver a presença mais marcante da cultura negra indígena, tanto que recentemente os filhos publicaram um livro que ela escreveu, deixou pronto, mas não pôde publicar, que chama Contos Hum, Negros e Contos Indígenas, olha, que ela conseguiu recolher histórias, é, esses causos, esses contos mesmo, que têm associação com a cultura africana e indígena. Então, são dois livros de contos assim separados mesmo, né? Então, nas pesquisas dela, ela foi conseguindo diferenciar isso, né? Mas o bacana Água Funda demais. é um pouco da representação do conjunto dessas culturas, eu acho que ela fala disso também, né? A gente Sim, percebe sim. isso no livro, mas ela, quando fala do livro, ela fala disso também. É a cultura desse povo mestiço, misturado, e que tem os elementos desses, né, desses três componentes aí, que seriam os europeus, os indígenas e os africanos. Então, tanto que ela escreve sobre Pedro Malazarte, né? Ah, Que ele está presente na cultura do interior, no Brasil e tudo mais, mas é uma figura da cultura europeia, né? O Pedro Malas Artes e tal. Então, ela transita muito bem, assim, eu acho que ela consegue. Quando você fala assim dessa coisa do universal, né? Ela transita muito bem sobre essas três culturas, assim, o bugre mesmo que ela traz no livro é um representante da cultura indígena, né? uhum. Que é uma pessoa cuidadosa com a menina e tudo, que aguenta tudo, que está ali, que vive de uma forma simples, ligada à natureza, de tecer, de pescar, essas coisas. Então, ela também ela consegue, ela trouxe todos os componentes étnicos do Brasil, né, todos assim, os predominantes, para dentro do livro. Né? Isso também Eu, é uma coisa interessante. é. Aqui no chat tem um comentário, mas eu não estou conseguindo ver a autoria, que o livro faz lembrar das férias que ela passava na casa da avó. Então, eu abri aqui para ver se tinha alguma pergunta, algum comentário. Às Eu vezes só. alguém quer fazer agora que a gente não vamos ver quem leu o livro ou quem não leu, que se tem alguma pergunta, alguma curiosidade, né? Eu acho que seria interessante a gente trocar um pouquinho, gente, porque senão nós falamos demais, né, Madu? Eu falei muito, né? Pois Não que eu é, esgotei tudo que eu tinha para falar, porque a gente tem muita coisa para falar ainda, mas eu acho que seria interessante se sim. vocês pudessem compartilhar alguma impressão, alguma coisa aí sobre. Não precisa nem ser pergunta, né? Alguma Uhum. reflexão também. Mas enquanto não aparece nada, a gente pode continuar proseando, porque eu vi que você está com muita coisa fresca aí para comentar sobre
o livro, né, Água Funda, porque é aquilo que você disse, que você trouxe no começo e que eu percebi na leitura, é que eu estava dentro da história o tempo todo, porque era aquela conversa na beira do fogão a lenha, sabe? Sim. Na cozinha ali, proseando, enquanto está preparando a comida, ou enquanto está na lida mesmo, das fazendas, né? Ela fala, a Ruth Guimarães, assim, eles, né, nas entrevistas, eles perguntam muito assim, de onde que vem, né? Essa inspiração, essa veio dela de contar história, né? Porque ela é uma escritora, mas ela é uma contadora de história, né? Uhum. Exímia contadora de história, assim. O livro são histórias sendo contadas ali na É, forma mais, né? Ela genuína de contar a história. Então, ela fala que ela é de uma família de contador de história também, que a avó dela contava história até da outra, que a mãe contava muita história, né, e que eles ouviam muitos casos também das pessoas que trabalhavam ali na fazenda. Então, assim, ela estava imersa na contação de história, de causos, né? Isso fazia parte da rotina dela o tempo inteiro. Ela fazia parte da vida dela a leitura, os livros, né, essa literatura escrita, mas essa literatura oral também. Era muita história que ela ouvia. E a gente percebe isso, né? Porque, assim, claro, basicamente é muita invenção dela mesma, mas que você vê que tem coisas ali que ela foi criando alguns personagens de pessoas que a gente tem a impressão que de fato existiram, não daquele jeitinho, sim, mas que existiram e passaram pela vida dela, né? sim. Então, e uma coisa que eu queria também, que eu acho que eu já falei, mas eu queria retomar um pouco, é a forma como é que ela vai escrever, assim, essa coisa que ela faz saltos no tempo, né? Que não é uma coisa fácil de fazer, ela não tem uma escrita linear, assim, né? Que Não, não, ela começou vai e lá volta. e vai terminar cá, não. Ela faz Não, um vai e vem no tempo, né? Eu vou usar essa expressão. Deve ter um nome mais técnico para isso dentro da literatura, mas eu não me venho agora. Mas assim, ela não tem uma escrita linear, né? Assim, então ela também ela tem um estilo de passear pelo tempo e pelo espaço, né? Também eu acho. E ela deixa a gente com uma questão, uma curiosidade sobre aquilo ali, né? E ela vai retomar na metade do livro, depois ela retoma próximo ao final também, para poder fechar, porque é um livro que tem começo, meio e fim, mas nem por isso ele é linear. É isso que eu estou querendo dizer. Para destacar a sofisticação da escrita dela, né? Porque tem livro que tem começo, meio e fim, é assim, começou, bababá, seguiu aquela linha e pronto, acabou. Ela não, né? Ele tem começo, meio e fim, que você não fica sem resposta pela pergunta que ela começa lá, né, no início do livro, mas ela transita no tempo, ela vai transitando com o tempo ali. Então, ela conta a história assim, mas ela já tinha colocado a tal de Choquinha na história. Aí depois ela vai retomar a história da Sinhá, mas ainda não fala da Choquinha, e depois você fica sabendo que Choquinha e Sinhá é a mesma coisa, né? isso. Aqui, ó, Então, tem isso não é aqui. uma coisa fácil de fazer, Não, não é assim. não. E ela não Uma se pessoa que perde escreveu o livro quando ela tinha 21 anos, porque ela publica quando ela tinha também. 26, mas o livro estava pronto quando ela tinha 21. Aí eu fiquei assim, gente, mas né, o gênio, né, a É. genialidade dela também, Não. nesse sentido, assim, né? Olha só, a Tem uma Helenice pergunta que Zwingli, ela põe que essa questão de passear no tempo e no espaço arremete ao tempo espiralar que a Leda Martins é, traz, né? sim, é. É uma boa comparação. É uma boa comparação. E é uma coisa assim, eu vou falar assim, não é uma coisa para ficar bonito, não é uma coisa fácil de fazer, não. Assim, você tem que ter muito traquejo na escrita para dar conta de compor um livro assim, né? Porque Sim, senão você pode se perder, né? O negócio pode perder o sentido quando você termina de ler. E ela não, ela consegue fazer as amarrações, né? Ela sim, consegue fazer a gente entender. E aí, assim, quando ela termina falando da Curiango, né? Assim. E aí sim. você volta lá no começo que a Curiango é filha do Miro, que é irmão da Sinhá.
filha não, neta do Miro, que era irmão da Sinhá. O irmão que ninguém dava nada por ele, né? Mas que aconselhou ela a não casar e tudo mais, que a família achava ele, inventava um monte de coisa para fazer e dava tudo errado. Aí a ligação, né, com esse passado, né? A Curianga é o futuro lá daquele Sim, começo lá, né? A Curianga é o é futuro daquele verdade. começo, né? De um tempo que mudou, que as coisas mudaram, o trabalho mudou, as relações de trabalho mudou, a escravidão acabou, não era mais fazenda, virou usina, mas de uma certa forma ela também está enredada por aquela coisa do destino ali, né? Que, Uhum. que parece que o destino dela estava ligado ao Joca, né? Aquela coisa daquela paixão pelo Joca, o sofrimento dela de ver ele adoecendo e tudo. Então, assim, ela é o futuro daquele pessoal, mas ela também está enredada ao que as pessoas do passado também sentiram e passaram. Assim, é muito interessante isso. Assim. E, ao mesmo tempo, ela Dava um toca. filme também, né, Madu? Dava um bom Ah, filme. um filme. Ele tem até um estilo de dramaturgia, né? Muitos diálogos, muita. É Eu fiquei verdade. pensando assim, que quando o Itamar ele escreveu Torto Arado, né, que ele também vai trazer essa vivência, né, de interior, né, quilombola e tudo mais, mas que também está no interior, está na roça e tudo mais, com uma presença mais forte, mais explícita da questão da religião, é, e que a gente ficou, eu pelo menos fiquei muito fascinada com esse livro também, porque é um livro muito bom, né? Aham. Aí eu fico pensando assim, não, mas a Ruth Guimarães escreveu um negócio assim fenomenal em 1946, entendeu? Assim, isso é muito. A gente tem que exaltar muito. E eu também fiquei muito feliz dos filhos terem, não deixar essa memória se perder, né? Eles são. É o filho, acho que ele chama José Maria, e a filha chama Júnia Botelho, né? Porque o sobrenome dela também é Ruth Guimarães Botelho, de fundar o Uhum. instituto, né? E Bacana esse demais instituto, isso. ele está de vento em popa, eles fazem sarais, eles fazem conversas e tudo, e eles têm conseguido publicar o que ela não conseguiu publicar, porque eles falam que ela demorava muito para escrever, depois que ela publicou Água Funda, ela levava muito tempo para escrever. Eu acho que tem a ver também com tudo que ela fazia, né? Ela era pesquisadora, ela era professora, ela tinha 9 filhos para criar, então ela demorava muito para escrever. Então, Uhum. é assim, algumas coisas ela não conseguiu publicar em vida, né? Então eles estão organizando esses materiais. Eles falam que eles encontraram um armário dela lotado de papel escrito, Gente, olha só. lotado de papel escrito. Então eles estão retomando isso, reorganizando isso para publicar, né? E estão publicando, né? Esses dois que eu falei, contos indígenas e contos negros, eles são recentes, a publicações recentes. E agora, parece que recentemente eles escreveram a biografia dela também. Eu acho que um pouco para subsidiar quem está se interessando, né, por ela e tudo, quem está estudando a obra dela e tudo. Aí eles publicaram a biografia. Então, assim, é muito bom, né, que isso está acontecendo, porque não vai se perder, né? Essa obra dela ainda vai ser muito lida, falada, e que as pessoas se interessem pelos outros livros que ela escreveu também. Assim. Eu até já comprei um outro livro dela para ler, que é Opa. de contos também. Porque eu fiquei assim, vou comprar mais um. No dia que eu fui comprar esse Água Funda, tinha mais um lá, falei, vou comprar ele. Aí, assim, muito. Eu acho que quando o escritor é bom, né, você não quer ficar num livro só dele, você quer ler mais coisa dele. Assim. Eu sempre Verdade. tive isso. Assim. Na minha adolescência, eu gostava da Lígia Fagundes Telles. Aí eu fui lá e lia tudo da Lígia Fagundes Telles. Aham, que ótimo. Depois eu parei. Mas, assim, quando o escritor é bom, te cativa, né, a gente quer ler tudo sobre ele. E ela, assim, como é uma descoberta, né, eu acho que é uma descoberta para mim, para muita gente, vale Uhum, a pena investir, né, nesse processo. certeza. Aqui tem umas críticas no fundo, no final dessa publicação que eu também li, foi essa que você traz, da editora 34, excertos da crítica e uma entrevista. Então, aqui fala, Ruth Guimarães é uma descoberta literária de Edgar Cavalheiro e Amadeu de Queiroz. Nasceu em Cachoeira, às margens do Paraíba, no estado de São Paulo, e tem apenas 26 anos. Passou a infância na roça, numa fazenda do sul de Minas,
e logo ao começar a escrever, seu desejo teria sido recompor artisticamente as impressões desse período da existência. Daí o romance Água Funda, com que ela hoje se apresenta ao público. A técnica de composição fragmentária, muito preconizada pelos modernistas e repudiada pelos romancistas de 1935 para cá, que lhe sentiram, de certo, as deficiências no romance de Ruth Guimarães. Entretanto, se justifica, admiravelmente, pelas circunstâncias particulares da obra. São bocados de narrativa, ouvidos de um e de outro, que a autora reconstrói, encarreirando-os espontaneamente, na forma de uma suíte fragmentária. Julgamos perceber, às vezes, até a mudança de voz, tal a força da evocação. Estilizando tudo isso, Ruth Guimarães conservou a naturalidade da narrativa, sempre no tom sentencioso, moralizante e meio parabólico do caipira. Ela mesma fala num gigantesco brinquedo de armar, cujas peças vieram aos poucos, trazidas por gente contadeira de causas. E esse gigantesco brinquedo de armar encerra uma história de bruxaria. Uma dessas histórias com que a fantasia e a superstição do caipira explicam a decadência do trabalhador rural em zonas atingidas pelas reviravoltas econômicas. E aí por aí vai, né? Sim, aí esse termo, né, que eles vão falar aqui, composição fragmentária, né? Ela também trabalha com esses fragmentos de histórias, né? Isso. E ela vai falar que os romancistas vão repudiar, mas é uma técnica também dos modernistas, né? Que é essa escrita que ela vai trabalhando com fragmentos, mas esses fragmentos eles se juntam, né? Nessa peça toda que ela fala desse grande brinquedo, eles vão se juntando ali. Então, são fragmentos de histórias que depois elas se juntam num todo que você acaba entendendo no final do livro, né? Uhum. Então, eu acho que o termo seria esse aí, quando eu estou falando dessa coisa de passear pelo tempo, né? E pelos espaços também, pelos lugares, né? Por isso que eu quis trazer, que eu lembrei, quando eu li, eu falei, olha, a Patrícia está falando, tem a ver com isso. É o Brito Broca que faz aí essa... E o prefácio do Antônio Cândido também é muito bom, né? Porque eu acho que, primeiro, assim, você ter um crítico literário, um estudioso, uma pessoa que tem um reconhecimento tão grande, né? Que se dedicou também muito tempo, e ele fazer o prefácio, né? Tão elogioso que ele faz, né? Eu tenho costume de ler o prefácio antes de ler o livro, né? Tem gente que não lê. Sim. Mas assim, a motivação só vai crescendo quando você lê o prefácio dele, né? É verdade. Do Antônio Cândido, porque ele te faz querer, né? Não, então vou ler para ver isso aí que ele está destacando tão bem, tão bonito, né? Também. E ele foi um dos incentivadores para lá concorrer à Academia Paulista de Letras, né? Porque primeiro, lá, acho que nos anos 50, alguém fala com ela para ela concorrer, ela fala, não vou mexer com isso não, tem tempo para ficar fazendo campanha para isso não. Tipo assim, eu tenho 9 filhos para criar. Aí depois ele mais outros acabam convencendo, já na década de 70, né? Ela se candidatar e ela ganhou lá por unanimidade, que eles falam, né? E tudo. Então, ela foi companheira da Lígia Fagundes, de várias pessoas na Academia Paulista de Literatura, né? E hoje as pessoas, assim, elas têm pleiteado não só a academia da cidade, mas elas estão pleiteando a academia, né? Academia brasileira, né? E a gente vê que ainda são tão poucos escritores negros que estão na academia, né? Brasileira de letras. Ainda é um espaço muito masculino e branco, né? Mas assim, interessante também saber que ela entrou na década de 70, já mais um pouco, né? Já estava com mais de 70 anos na Academia Paulista, né? E isso abriu frentes para ela. Uma outra coisa que eu não falei da trajetória dela, ela foi secretária de Cultura também na cidade dela.
Que isso, hein? É, secretária de Cultura em Cachoeiro, o prefeito de lá, quando um dos prefeitos tomou posse, convidou ela, ela já com quase 90 anos, ela foi secretária. Aí ela fez um monte de ação, assim, voltada para as mulheres artesãs, criaram cooperativas, fomento à produção artística. Ela foi secretária de lá e de uma outra cidade de São Paulo. Não, essa Gente do outra cidade eu céu. não estou lembrando, duas vezes. E essa que ela nasceu também, ela foi secretária de Cultura. Então, assim, as pessoas viam o potencial dela, né? Via que ela tinha potencial e realmente dava valor, né? Levava ela para os espaços, né? E diz que ela fazia muita coisa. Diz que uma vez por semana ela ia para São Paulo, pegava o ônibus para participar de alguma coisa toda semana, depois pegava o ônibus de volta, chegava em casa 10 horas da noite. Com mais de 90 ela tinha quando ela Olha fazia isso. isso. Então, ela trabalhou assim até os últimos momentos, ela estava envolvida com projeto, pesquisa, trabalho, escrita, então ela não parou, né? Assim, o que eu percebi assim, da vida dela é que ela não parou. Patrícia, eu estou assim, com desejo, se você quiser fazer, tudo bem, senão eu mesma estou querendo fazer a leitura do prefácio do Antônio Cândido, porque eu concordo com você, que ele foi um abre-alas, como aquele aperitivo gostoso que a gente serve antes do jantar. Uma delícia. Uhum. Gostaria? Eu leio, posso ler. Então vamos lá. Não é tão grande, eu posso ler. É, E ele fez um complemento, né? Porque parece que ele escreve, acho que numa outra edição, aí nesse ele parece que faz, eu não sei se esse que já tem um complemento. Ah, tá, ele põe uma nota final. isso. Sim, ele faz. Então vamos lá. Este livro exprime bem o equipamento cultural e a visão de mundo de Ruth Guimarães, prosadora de qualidade, conhecedora profunda da cultura popular brasileira. É um romance, mas escrito como se fosse prosa afiada, como se fosse narrativa caprichosa, que vai indo e vindo ao sabor da memória, ao jeito dos contadores de casos. Essa primeira impressão é justa, mas não deve esconder do leitor o que há neste livro de composição deliberada, de técnica bastante complexa, rica em elipses, em saltos temporais, em subtendidos. O que à primeira vista pode parecer meio solto vai se revelando bem travejado, regido por um intuito fabulativo que dá ao todo a necessária coerência, sem a qual não se instaura a verossimilhança. Isso, quanto ao modo de contar, quanto à linguagem, a construção talvez seja ainda mais elaborada, porque Ruth Guimarães consegue produzir um discurso de tonalidades espontânea, mas de fato carregado de estilizações bem conduzidas. Aqui não há o desagradável cacoete de muitos regionalistas, o de querer imitar com ânimo de exotismo o pitoresco, os modismos caipiras foneticamente sugeridos, do tipo vamos indo, por vamos indo, ou então-se, não havera de ser, nada disso em Água Funda, caracterizado pela elaboração artificial está com um hífen, mas acho que está errado, de É. uma linguagem que obedece à disciplina da gramática e, ao mesmo tempo, parece sair da boca do povo rústico. Isso se chama literatura e consiste em inventar uma linguagem suspensa entre o popular e o erudito, fazendo do livro obra que tem o timbre das realizações cheia de personalidade. A interpretação popular, erudito, existe na própria concepção do livro, que é a história de um pequeno grupo rural, de onde emergem certos personagens selecionados, sobretudo o par, Joca e Curiango, sendo ao mesmo tempo uma espécie de afloramento de extrato mágico e lendário, de tal maneira que a história do par central pode ser lida tanto como consequência das vicissitudes comuns da vida, como produto de forças misteriosas encarnadas nos mitos intemporais. A superposição da qual resulta uma dupla leitura, cuja última instância seriam figuras como a Mãe de Ouro, entidade perigosa do tipo das Iaras, que pode assumir formas diversas do populário e aparece aqui sob o aspecto sideral de luminosidade fatídica. Essa composição das esferas do real ao fantástico Comunicação. enriquece o quê? Essa comunicação das esferas
do real ao fantástico, enriquece o texto e está ligada ao próprio teor do discurso. De fato, o livro é narrado por alguém que não se identifica, dotado de perspectiva onisciente e parecendo membro do grupo descrito. É capaz, por isso mesmo, de assumir uma taxa de credulidade que justifica as discretas invasões do pensamento mágico. Esta voz penetra todos os refolhos das pessoas e do mundo, e ao deixar suspensa a possibilidade do fantástico explicar o real, assegura ao mesmo tempo a integridade deste. E nós podemos sentir, assim, a realidade viva de uma região, com a sua natureza, os seus costumes, os seus tipos humanos e também a magia insinuante dos mistérios que a mitologia popular exprime. Por isso, talvez seja felizes entre todos os momentos em que o narrador fala diretamente, porque então sentimos a fusão da escritora culta e da voz que ela inventou para animar o relato. É o caso do começo do livro, por exemplo, e também de muitos outros trechos, como a descrição da missa campal. Que é linda essa descrição, né? O que estou procurando sugerir é a complexidade dessa narrativa despretensiosa, que sabe fundir os planos e passa com tanta maestria do individual ao coletivo, do natural ao social, do real ao mágico. Voltando ao começo, é bom insistir no fato de Ruth Guimarães ser não apenas uma escritora dotada para a ficção, mas uma autoridade nos estudos da cultura popular, cultura que em água funda constitui verdadeira rede de sustentação. Livros da autora como Os Filhos do Medo, como os contos que compendiou, como o belo estudo, infelizmente ainda inédito, sobre o ciclo de Pedro Malazarte, Caleidoscópio, mostra um grande saber folclórico servido por uma expressão clara e elegante, própria dos bons escritores. O leitor verá neste livro que a fluência da narrativa, a felicidade dos achados estilísticos e a densidade humana do todo fazem da leitura uma experiência válida e um grande prazer. Nota final. Água Funda foi publicada em 46 pela editora Globo de Porto Alegre e essa reedição merece aplauso, porque põe de novo em circulação um texto que vale a pena conhecer. Para mim, se me permite o toque pessoal, o interessante é que, daquela ocasião, sendo eu crítico, titular, como se dizia o Diário de São Paulo, escrevi sobre ele, rodapé, que infelizmente perdi, e, portanto, não posso agora reler para comparar com esse prefácio. O que terei dito? Fiz restrições, fiz elogios, a vaga lembrança diz que a resenha era positiva, porque ficou em mim, depois de tantos anos, a impressão de uma obra de valor, que me impressionou bem e definiu como autora que passei a admirar. Com isso, pude ter essa alegria rara que é ler de novo um bom livro, como se nunca tivesse lido, e, portanto, ter uma experiência praticamente inédita. Ruth Guimarães nos prende porque tem capacidade de representar a vida por meio da ilusão literária, graças à insinuante voz narrativa que inventou e desperta a credibilidade do leitor, introduzindo-o no mundo dos olhos d'água, com a sua história de fazendeiros, empresários, trabalhadores, ao longo das gerações, segundo o ritmo eterno de prosperidade e decadência, alegria e tristeza, guiados pela mão cega de um destino que regula o jogo de todos nós entre o bem e o mal. Sensacional. Muito bonito, né? Valeu a pena reler. Então, bom, nenhuma pergunta mais, nenhum comentário. Eu estou, assim, como diz aqui em casa, satisfeita. Eu creio que a gente deixar... O Marli levantou a mão. Quem? Marli. Eu estava sentindo falta da Marli aparecer. Ô, Marli, boa noite, querida. Abre seu microfone aí, então, fala com a gente. Tem que abrir seu microfone, ou então escreve no chat. Abriu. A gente não estamos te ouvindo. Espera aí, mas eu acho que ela abriu. Ela abriu, mas eu não estou. Você está ouvindo? Será que não tem como acho que você tem que ela, escrever. não? Matheus, não tem como desmutar ela, não? Deu, agora acho que deu. Tá me ouvindo? Sim, vai, Deu. vai lá, Marcos.
Então, eu já tinha levantado a mão antes, mas aí você estava empolgada. Patrícia, primeiro eu li o livro todo, achei essas partes essa edição mesmo, sobre a vida dela, e eu quero saber mais da vida dela, então eu queria que depois você mostrasse o livro, que da biografia dela e dos filhos, e uma coisa que eu fiquei impressionada é porque ela fica órfã, né? E ela leva os irmãos para a Sim, cidade, eu não sei se é São Paulo, Rio, para eles terem a oportunidade de estudar. Aí eu falei assim, então acho que ela não casou e nem teve filho, não. Depois continua a ler, a mulher teve 9 filhos. Pois é. 9 filhos. Imagina hoje, né? Ela fez concurso, trabalhou, quer dizer, é uma mulher que trabalhava, quer dizer, nós agora também trabalhamos muito, mas é impressionante, né? A força que ela tem intelectual e tudo. E eu achei interessante porque a gente, como contadora de história, né, Madu? Sim. A história do Pedro Malazarte, eu queria muito saber como que ela aborda a. Eu vou tentar comprar o livro que está aí também, do Pedro Malazarte, não sei se a gente consegue comprar e tudo, acho que Deve mas. conseguir. consegue. Acho que sim. Aí depois Ó, você passa tudo para a Madu, passa tudo para a Madu para ela passar para tá. mim. Mas o livro da biografia dela, que saiu recentemente, ele se chama História da Casa Velha, biografia de Ah, Ruth Guimarães. Foram os dois filhos dela que escreveram, Joaquim Maria Botelho e a Júnia Botelho. Chama História da Casa Velha, biografia e legado de Ruth Guimarães. Mas eu passo para a Madu depois, dos nomes tá, dos a livros, editora e assim. tudo, para ver É, onde que você agora dá uma comprou. visitada lá no site do Instituto Ruth Guimarães, lá tem muita coisa sobre ela, tem as entrevistas, tudo, tem as homenagens do centenário dela, tem. E aí uma peculiaridade também, esse ano faz 80 anos que ela publicou Água Funda, gente. Olha só, que maravilha. 80 anos. Como é que chama o livro de biografia dela? É Histórias. Da Casa Velha? É, História da Casa Velha. Ah. E você Biografia e lembra legado. onde que você conseguiu comprar, Patrícia? Não, eu não comprei, na verdade, ainda não, mas tem no Amazon. Ah, tá. Eu comprei foi um outro livro dela na leitura, que é de contos, contos de assombração, alguma coisa assim. É, que eu comprei na leitura no dia que eu fui comprar o Água Funda, já tem um tempo isso. Mas esse que eu estou te falando, deve ter em outras livrarias. Se você não quiser dar moral para a Amazon, nessas livrarias, estante virtual, cultura, tudo deve ter. Tem uma que não sei se foi já comentado, porque não pude estar no início, nos últimos anos, pelo que verifiquei. O livro Água Funda Leitura foi obrigatória. leitura obrigatória para os vestibulares da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, FIGS, em 2024. Nós falamos que ele é do vestibular da FUVEST, né? Esse Uhum. ano. E Ah, que tem bom, hein? pessoas, na Universidade do Rio Grande do Sul, tem uma pessoa que estuda Ruth Guimarães, uma professora de lá, mas eu também não sabia que tinha sido no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso, não. Mas na FUVEST é mais recente, né? Sim. Ele foi, sim. Ô, Marli, os outros eu te passo depois. Esse do Pedro Malas Artes e tal, os contos negros, os contos indígenas, é muita coisa, gente, que estão conseguindo publicar. A Conceição Evaristo tem uma pontinha de responsabilidade nisso, porque parece que ela deu uma cutucada nos editores aí para publicar, sabe? Para Olha, que publicar os legal. livros que ela tinha deixado escrito e que não tinha publicado ainda. Então, parece que elas se encontravam nos debates, assim, também, né? E aí ela participou de alguma coisa lá com esse instituto e ela deu um toque para os editores aí, ó, tem coisa para publicar da Ruth Guimarães aí. Maravilha. Obrigada, Marli. Obrigada, Obrigada, Marli. Helenice Zuim. Obrigada, Bom, gente. E obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, né? sim, É. Fernanda Maestro, porque eu estou vendo aqui, o Afonso Borges também está por aí. Quer falar alguma coisa, Afonso? Está por aí? Acho que não é ele, não, é o Matheus, porque ele estava com, parece Ah, que tá. a Entendi, foto dele. entendi. Então.
Patrícia, eu vou te pedir, então, para fazer as considerações finais, já te agradecendo e te parabenizando pela mediação riquíssima que você nos trouxe nessa quarta edição, e, e dizer, assim, que eu fico muito honrada de estar na coordenação desse Clube do Livro Letramento Racial. Agradeço ao Afonso Borges, essa ideia é dele, e ele me convidou para essa coordenação. E olha, eu estou assim muito animada e já provocando que venham outras edições, porque esse é o nosso quarto encontro e agora só teremos mais um nessa primeira Uhum. edição, será no dia 22 de fevereiro, com o livro Apolinária, da Bianca Santana. Não é? Eu farei a mediação e já vou convidando todo mundo aí. Mas um letramento ele não se faz apenas com 5 livros. É como o próprio livro da Ruth Guimarães coloca nas metáforas, são sementes que a gente joga na terra e planta, Uhum. e a gente precisa regar e cultivar para que brote e dê bons frutos. Tomara que a gente possa ter novas rodadas desse clube do livro Letramento Racial, porque tem muita escritora preta escrevendo coisas importantíssimas. Nós temos aí a nossa mais recente acadêmica, que é a Ana Maria Gonçalves, com o imperdível Defeito de Cor, só para citar, né? Outros tantos livros da Conceição Evaristo, outras descobertas de literatura da própria Ruth Guimarães, Eliane Alves Cruz. Alves Cruz, e tanta mulher preta escrevendo bonito, e homens pretos também, mas estamos destacando aqui as mulheres. Então, que venham mais edições do Clube do Livro Letramento Racial do Festival Sempre um Papo, não é isso? E que a Uhum. gente também se organize para fazer outros clubes de leitura nessa perspectiva do letramento. Então, muito obrigada, Patrícia, por esse trabalho lindo que você fez aí dessa pesquisa tão cuidadosa, enriquecendo essa edição. E estou passando a palavra para você, para as suas considerações. Madu, então eu queria te agradecer, né, pelo convite. Eu disse que foi assim, fiquei muito honrada de poder participar, de ter essa conversa aqui, esse espaço, esse momento para falar da Ruth, que para mim foi uma descoberta, né? Agradecer as pessoas que participaram, o Matheus que está aí nos assessorando e aos organizadores, né, desse trabalho tão bonito e tão longevo que é o Sempre um Papo também, né? E essa ideia de ter o clube do livro do letramento racial é muito importante, né? Nós temos muitos escritores negros que têm surgido aí, jovens escritores negros muito bons, né? Queria chamar a atenção para a gente não esquecer que a gente tem uma editora que chama Quilombo Hoje, que já publicou 40, se não me engano, 6 cadernos negros, né, que revelaram Isso. muitos escritores e escritoras negros aí, como Conceição Evaristo, Miriam Alves, Lia de Oliveira, Eliana Alves Cruz e tantos outros, né? Então, Cadernos Negros continua na ativa, continua, um ano publica poemas, outro ano publica contos, né? É uma grande referência, né? E é um material riquíssimo para isso que a gente chama de letramento racial, porque eu acho que a literatura é um bom caminho para isso que a gente chama, né, de compreender o Brasil, né, relacionado à nossa diversidade, relacionado às relações raciais. Então, agradeço muito a oportunidade, sim. Eu acho que esse evento é responsável por eu ter me apaixonado pela Ruth Guimarães. Então, só por isso já valeu a pena. Uma paixão Que assim por maravilha. tudo, né? Não só pelo que ela escreve, mas pelo que ela foi, pelo que ela representou e pelo que ela é, né? Porque ela Sim. está aí vivinha nas coisas que ela deixou escritas e nas pesquisas que ela fez. Então, muito obrigada.
Respondendo para a Helenice e para todos e todas que estão nos acompanhando, sim, essa edição está sendo gravada e estará disponível no YouTube do Festival Sempre um Papo. Vocês poderão acessar a qualquer momento, tá bom? O próximo também será online, e aí, mais perto, a gente vai fazer toda a divulgação. Obrigada, Nancy. Parabéns, Madu, pela maestria da coordenação desse encontro. Parabéns, Patrícia, pelas informações e mapeamentos valiosíssimos sobre a autora e o livro Água Funda. Muito obrigada, Obrigada, Nancy. você. E dizer que... Eu queria pedir para você colocar o nome do outro livro, porque quando a gente... Eu gosto de ler, né? Antes de passar. Apolinário é de Bianca, não sei o que você falou. Apolinária, é da Bianca Santana. Apolinária. Apolinária. Tá. Bianca Santana. A autora Bianca Santana. Tá. E aí, eu acho que... Editora Fósforo. Podia ter mais gente aqui, mas eu acho que precisa também estar em janeiro, férias, mas eu acho que podia ter colocado antes para a gente, um pouco antes, lembrar de colocar chamadas, não já o Meet, mas para a gente estar divulgando, para chamar outras pessoas, porque eu, igual a Patrícia, se não fosse esse encontro também, eu nunca ia saber quem era Ruth Guimarães. Olha, Marli, eu divulguei na linha de transmissão do WhatsApp, eu fiz um vídeo chamando as pessoas no meu Instagram, eu fixei essa semana essa chamada, então, assim, realmente é janeiro, mas a divulgação ela está sendo feita desde dezembro, né? E é isso mesmo, mas a gente vai insistir. Se fosse um show sertanejo, você sabe que ia encher um estádio, estádio de futebol, um campo imenso. A literatura, infelizmente, ainda não está com essa bola toda. Mas Eu acho que tem uma coisa que é as férias, né? Período de férias. Aí eu acho que tem muita gente que são não... as férias. Vamos dizer que são as Mas férias. assim, gente, eu acho que assim, as poucas pessoas que estiveram aqui presentes, acho que já, né, Marli leu, outras pessoas leram, mas deve ter gente que talvez não possa ter tido a oportunidade de ler, vai se interessar, é isso, né? E vai estar disponível, né? A gente pode divulgar também o link para as pessoas verem, né? Então, Sim. eu acho que no é isso. Mas a divulgação é importante mesmo, Marli, assim, Sim, sempre importante. Não, mas nós que estamos aqui, valeu, né? Para nós que viemos, está ótimo, maravilhoso, amei. Mas o comentário é positivo e vai ser bem escutado, viu, Marli? Como tudo que você faz, né? Marli é uma grande parceira, que é uma leitora também ávida. Leitora e contadora. Contadora de história, e uma pessoa que sabe muito e é muito atrevida. É uma Ruth também, sabe? Ela fala e ela faz. Então, não está de brincadeira, não. O que ela fala, a gente escuta com os ouvidos bem atentos. E é isso. Uma indo passando para a outra e comentando da beleza do livro. A gente já quer mesmo conhecer os outros livros da Ruth Guimarães. Eu também só a conheci agora nessa coordenação. E vamos lá, fazer circular e divulgar as obras das escritoras negras que fazem parte dessa primeira edição do Clube Letramento Racial e abrir esse nosso leque para cada vez ler mais e mais autoras negras. Sim. Né? Como diz Patrícia, para a gente conhecer cada vez mais esse nosso Brasil profundo e diverso e reafirmar a universalidade da literatura negro-brasileira. Tanto a literatura para as infâncias, porque ela é a semente do letramento, e a leitura adulta, que também acaba sendo semente para quem não teve
na sua infância, a fonte para começar a se letrar com essa literatura. Não é isso? Nós que somos leitoras maduras estamos descobrindo Ruth Guimarães agora. E é isso Sim, mesmo, né? E é é isso. assim mesmo. Que bom que a gente está tendo essa oportunidade. Agradeço pela oportunidade de estar com vocês. Gratidão a Patrícia Madu. Te amo. Obrigada, Helenice. Te amo também. Obrigada, Afonso Borges. Sigamos aí no letramento racial, com o Clube do Livro, o Festival Sempre um Papo, e foi um prazer coordenar essa 4ª edição. Uma boa noite para todo mundo e vamos ler. Quem lê, viaja. Quem lê, sabe mais. Quem lê, não se deixa enganar com conversas estranhas, porque tem conteúdo, tem repertório e pode debater. Portanto, vamos ler. Boa noite e Boa até noite, gente. a 5ª Obrigada. edição. Tchau.